Iniciamos mais uma semana com o mercado pesado, estressado após a divulgação do pacote de gastos anunciado pelo governo. O mercado não recebeu bem, segue na movimentação de queda, falhou em uma região de resistência. E agora vamos dar uma olhada nos gráficos para entender melhor ali quais são as perspectivas aí para os próximos dias, próximas semanas. Pessoal, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Lembrando que a gravação das oportunidades da semana é uma parceria com o canal Monitor do Mercado. Vamos lá, vou colocar minha tela para começar a análise do Ibovespa e vamos lá, pessoal. Bem, então nós temos aqui a movimentação, né, mais recente aqui do Ibov. Então, o Ibov recentemente ele veio no movimento ali. Aqui foi o anúncio, né, do pacote de gás. O mercado deu uma bela de uma estressada aqui em 2 dias, né? Deu toda essa puxada aqui para baixo ali na queda. Chegou numa região importante aqui no 124, 125 mil, veio no movimento de repique, testou a região aqui dos 130 mil e também sentiu forte aqui aquela região, mandando tudo de volta para testar novamente esta faixa aqui do 124.600, 124.500, ou seja, está testando os fundos ali deixados no início de dezembro, tá? Perdendo essa região, o próximo alvo para o Ibovespa é a região dos 123 mil. Difícil, por enquanto, pensar em compras, tá? Só que, do mesmo modo, também difícil pensar nas vendas quando você vê ali um gráfico bem esticado para baixo. Então, assim, não está muito fácil ali a gente conseguir, né, pegar boas oportunidades, né, tanto na venda quanto na compra, porque a venda provavelmente já esticou um pouco mais, a compra ainda está difícil, porque aí você vai tentar pegar um movimento de reversão e pode ser que o mercado ainda continue caindo lentamente, né, antes de tentar fazer um novo repique, tá? Então, é um ponto aí que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se for operar por aí, não entrar alavancado, né? Às vezes operações ali um pouco mais na proteção, né? Entrando com a posição menor, justamente para não correr o risco ali de ser pego numa operação que acabe indo para o lado contrário ali do que a gente está vendo, tá? Então, assim, entendo que o Ibov ainda é para baixo, mas é para baixo em uma região de fundos anteriores. Então, cuidado, porque é um ponto sim que ele pode ter uma reação, pelo menos um repique, tá? Minha leitura para o Ibovespa é que ele vai tentar buscar a região dos 123 mil, tá ok? Então, se for para tentar alguma coisa aqui, eu ainda tentaria uma venda, né? Acho que ainda tem ali condição de venda. Se por um acaso ele não for direto, né? Eu vejo que o Ibov pode até ter um movimento de repique aqui próximo dos 126, 126,300, bate cabeça e depois tenta buscar ali a região dos 123, 123,300, que eu vejo como um próximo alvo aí para o gráfico do Ibovespa, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, e o dólar, né? O dólar deu uma bela de uma esticada aqui para cima, rompeu para cima dos 970. Recentemente aí tivemos o Copom, né? Onde aumentou ali em 100 pontos base a taxa de juros no Brasil. O dólar abriu no movimento de queda, inclusive ele abriu abaixo dos 970, tá? Ele abriu aqui na região dos 900, 5.900, 5.90, né? Ele abriu nessa região desses topinhos que ele tinha deixado ali por volta do dia 4, dia 7 de novembro. Ele abriu naquela região, segurou e devolveu tudo de novo para testar topo, tá? No momento, eu vejo um dólar consolidado, mas ainda em tendência de alta. Se você me perguntar o que eu vejo ali como mais provável para o dólar, é ele romper essa região e seguir na sua tendência de alta. E aí eu começo a projetar alvos no dólar próximo de 6,30. Qual que é a grande questão? Comprar dólar em uma região de topos anteriores é um pouco mais arriscado, tá? Existe sim a possibilidade dele bater a cabeça mais uma vez por aqui, voltar para testar a região de 5,97, que eu ainda vejo como ponto de suporte, até mesmo a região de 5,90, formar um pivô e depois tentar mandar para cima. Então, se for para procurar uma compra mais interessante no dólar, seria ali mais próximo dos pontos, das marcações em verde, tá? Então, ali no 5,97, 5,90, formando o pivôzinho para cima, e aí, quem sabe ele não rompa essa região dos 6,10 e tenta buscar seus próximos alvos no 6,30. Caso o dólar tenha aí um movimento, aí pode ser gerado por notícia ou qualquer outra situação que dê uma puxada para baixo no dólar, caso o dólar faça um movimento de correção e venha perdendo esse pivô aqui que ele deixou no 5,90, aí eu já tomaria cuidado com compras, tá, pessoal?
dólar desenhando algo parecido com isso, ele começa a se desenhar para uma movimentação de queda um pouco mais consistente, né? E eu já começo até a ver ali uma reversão, né, nessa movimentação de alta que o dólar fez, tá? Como ele ainda não tem nenhum indício, né, de que vai falhar, eu vou acreditar que ele faça ou algo parecido com isso, ou ele corrige aqui para testar mais uma vez o 5,90, 5,97, 5,90, para depois mandar para cima novamente, tá? É o que eu estou vendo ali para o dólar. Então, dólar ainda para cima e Ibov para baixo. Vamos acompanhar. Toda semana eu trago 2 candidatos aqui, né, para a gente ficar de olho aí durante a semana. E como o mercado ainda está numa região ali que não está muito claro, né, o que ele vai fazer, a tendência ainda é de baixa, então tem sim possibilidade dele continuar caindo, mas é uma tendência de baixa em região de fundos anteriores. Então, eu dei uma geral no mercado para tentar pegar algum candidato ali que chame atenção para compra e outro candidato que chama atenção para venda, tá? E separei 2 candidatos aqui para vocês. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar atenção, e aí seria para compra, é o gráfico de Profarma, que é o código PFRM3. Então, o gráfico de Profarma é um gráfico que me chama atenção. Se eu pegar o semanal de Profarma, repare que recentemente ele deu uma puxada para cima, fez um novo topo, rompeu esse topinho aqui no 6,30. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Rompeu esse topinho aqui que ele tinha deixado no 6,30 e está voltando para testar, tá? Então, eu vejo a região atual de Profarma como a melhor região onde, se ele começa a reagir, vai ser a melhor região para se pensar na compra, tá? Porque aí, acreditando na continuação da tendência, a ideia é formar um pivôzinho por aqui e voltar para testar topo, tá? Segue mantendo ali um padrão de topos e fundos ascendentes, tá ok? Então, é região de suporte para a Profarma. O ideal é que ele comece a reagir agora, neste ponto, tá? Pelo gráfico diário, ele ainda está um pouquinho pesado, né? Vem no movimento de correção, mas está num ponto importante, tá? Com o ROC 17,34 ali também vindo sozinhos abaixo de zero. Vamos esperar ele desenhar algo parecido com isso nos 120 minutos, e aí eu vou colocar aqui na tela, né? Ele acabou de fazer no gráfico de 120 minutos um fundo mais baixo que o anterior. A ideia seria que ele fizesse um movimento de repique, fizesse um teste desse fundinho deixado recentemente e começasse a trabalhar acima de um topinho anterior no tempo gráfico menor. Se fizer com stop curtinho abaixo do fundo, primeiro alvo eu colocaria aqui próximo do 6,95 e se ele romper, retoma a sua tendência de alta e a ideia, né, é que ele venha testar topo e como está em tendência de alta, até mesmo que ele rompa a movimentação ali para cima, tá? Então, gosto bastante da região de Profarma, entendo que tem uma relação risco-retorno bem interessante e vamos acompanhar para ver se ele já começa a reagir a partir deste ponto, tá? Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês, e aí no caso seria um candidato para venda, é o gráfico de B3, B3SA3. Pessoal, recentemente, eu vou dar uma limpada aqui nesses desenhos mais antigos também, né? Mas recentemente, B3, ela perdeu uma região de fundos anteriores. B3, ela vem respeitando aqui uma região de fundos já há bastante tempo, que era essa região dos 9,80 mais ou menos, né? Em alguns momentos ela vem um pouco mais para baixo, outros momentos segurou um pouquinho mais acima, mas recentemente com essa pernada ele perdeu. E o que eu entendo, tá? Depois de ele ter dado essa pernada para baixo, eu entendo que o movimento atual ainda segue sendo um repique da pernada anterior. Acredito, pelo menos no teste do fundo, tá? Então, por isso que eu gosto ali de venda de B3 e também já está numa região que me chama atenção. Se eu pegar como referência esses fundos que ele deixou ali em junho, né? Repara que ele perdeu e está voltando para testar justamente essa região. Ele está acima, né? De vez em quando o mercado acaba dando uma violinada, viola ali uma região de resistência, mas depois ele acaba sentindo e mandando para baixo novamente. Então, eu vejo essa região de B3 mais como ponto interessante para venda, tá? Eu não compraria B3 aqui. Compre em B3 somente se ele testar esse fundo e não fizer novo fundo, dá uma compra pelo risco. Ou então, se B3 seguir subindo, e aí eu não faço nada, se ele seguir ainda nesse movimento de repique, e aí, quando ele voltar para testar esta região que eu estou trabalhando como resistência e forma um pivô para cima, eu tentaria uma compra também, quem sabe ali, tentando trazer de volta até os 12,90, 12,80 ali, tá? Mas, por enquanto, eu vejo que B3 o mais provável seria algo parecido com isso, voltar para testar fundo. E aí, se eu for para o gráfico diário, vocês já conseguem perceber, né? Ele ali com 3 linhas vermelhas, tá? Numa região de resistência. Repara o tanto de pavio que ele está deixando aí. Então, é um ponto que ele está sentindo bastante, tá? O ideal seria que ele voltasse para baixo dessa região aqui, ó. Se ele começar a fechar para baixo aqui dos 10,17, 10,15, eu vejo que tem sim uma relação risco-retorno aí na venda. O stop seria logo acima desses 10,70, né? Então, daria um stop aí
curtinho, deixa eu ver quanto que daria, cerca de 4, 5%, e o alvo seria testar o fundo, tá dando quase 10%, então daria um 2-1 se ele voltar para testar esse fundo aí, tá? Então é o que eu vejo aí para B3, ponto importante de resistência, a ideia seria algo parecido com isso. Vamos ver se acontece aí para os próximos dias, se B3 volta para baixo desses 10 e 15, e aí quem sabe a gente não veja nos próximos dias B3 testando. Dar uma olhadinha aqui também no gráfico do S&P 500, pessoal, vou pegar aqui o S&P 500, deixa eu só abrir aqui o meu TradingView, tá aqui na tela, beleza, e vamos lá. Pessoal, S&P 500, S&P 500 ele segue em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tá? Recentemente eu chamei a atenção, estava com uma certa dificuldade aqui em romper os 6.100, né, 6.090, 6.100, e realmente ele não rompeu, se for num tempo gráfico menor, por exemplo, um gráfico de 4 horas, vocês conseguem perceber que ele foi testar lá e bateu cabeça, mas também ele perdeu aqui o pivô do 6.020, não perdeu aqui o 6.000, 6.020, né, 6.030, tá? Então, assim, a leitura do S&P 500 ainda é uma leitura de compra, tá? Ainda é para cima, né? Tá um pouco mais esticado, mas enquanto ele não demonstrar para a gente algum sinal de reversão, a ideia é algo parecido com isso. Ah, dá para comprar aqui? Dá para comprar. Eu até entendo que é para cima e que ele pode até estar dando ali uma oportunidade na compra agora, está tentando formar um pivôzinho de alta. O único problema é, ele tem que romper os 6.100, tá? Só toma cuidado, porque muita gente enche a mão aqui, ele vai lá, testa mais uma vez, ou até mesmo rompe, falha e depois faz algo parecido com isso. Ele pode deixar a gente preso ali numa região que pode ser um topo, né? Não estou afirmando que é, porque não tem como a gente saber até onde ele vai também, mas tomar um certo cuidado, principalmente quando ele está mais próximo de uma região de topo anterior e uma região que passa a ser uma resistência. Eu prefiro esperar o S&P 500 voltar para cá e formar um pivô nessa região, tá? Eu prefiro comprar mais perto da linha verde do que tentar comprar ali quando ele já está rompendo o topinho anterior, ainda mais aqui nesse range estreitinho, né, mais curtinho que ele está fazendo de consolidação aí próximo do topo, tá? Mas, em resumo, S&P 500 é para cima. Se for para tentar alguma coisa no mercado americano, ainda sigo com uma leitura de compra. E aí a gente tem ali alguns candidatos, né, provavelmente em região de suporte que estejam chamando a atenção, tá? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana. Bons trades a todos. E semana que vem nós estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço, até semana que vem e tchau, tchau.